Tá pedalando e ficando com muita dor, né? Bora resolver? Você que fica sentado por horas na cadeira, obviamente você vai sentir muitas dores depois de algum tempo. E os motivos são claros. Ficar encaixado na cadeira por longas horas, a falta de uma cadeira apropriada para você, sem as dimensões corretas. É claro que a gente pode fazer algum ajuste ou outro dependendo da cadeira, mas você não tem como trocar o tipo de espuma, você não tem como trocar o tipo de apoio de braço ou a largura para o teu corpo para ficar coerente a você, ou a lombar, não tem como fazer um ajuste correto nela, ou até mesmo as dimensões do assento para que você fique tranquilo, confortável na cadeira. Mas na bike tem. E olha só, na bicicleta a gente também vai precisar desse tipo de encaixe, até porque a gente vai ficar em cima dela por muito tempo. Além de que a gente vai precisar aplicar força, aplicar técnica, passar por obstáculos. Então esse encaixe da bicicleta tem que ser específico para cada pessoa. Não é só você comprar a bicicleta e utilizar, você precisa se encaixar nela, ou ela encaixar em você, como você quiser. E para isso tem uma profissão, sim, é o bike fitter. Você vai até o estúdio de bike fit para fazer o ajuste da bicicleta para o teu corpo, para as suas medidas, e o profissional tem que ser especializado no método, na biomecânica e também tem que ser ciclista, sentir de várias formas como a bicicleta reage, como a pessoa reage, porque cada pessoa é diferente e existem diferentes situações também. Além de que existem diferentes modalidades. Você pode fazer bike fit apenas para uso urbano, para ter mais conforto. Você pode fazer o bike fit para ter maior performance, para mountain bike, para bike de estrada. E para é interessante a gente saber o que é bike fit. Nele serão ajustadas as medidas da bicicleta para as nossas medidas. Pode até ajudar a escolher o tamanho da bicicleta, tamanho e estilo do selim, além da altura e posicionamento correto dele. Tamanho, ângulo e altura da mesinha, o guidão correto para você, como que o taco vai ficar na tua sapatilha, posicionamento de manetes e acionadores no guidão. De resumo, é a tua postura correta na bicicleta. E no bike fit existem basicamente 3 passos. Primeiro é feita uma entrevista com você para saber exatamente o que você busca com a bicicleta. Depois analisado o teu corpo, limitações, alongamento, medidas e por fim uma análise completa da bicicleta e você para saber o que ajustar. Tudo para encaixar você perfeitamente. Mas isso tem que acontecer porque as pessoas não são padronizadas. Mesmo aquelas que têm a mesma altura, às vezes têm tamanho de perna diferente, tamanho de tronco diferente, tamanho de braço diferentes. E uma coisa que eu sempre aconselho é, primeiro, vai fazer um bike fit, procura um bom profissional. Mas eu sei que tem muita gente que mora em locais que não vai ter um bike fit por anos, né? Não vai ter nem próximo de você. Então, tem formas de a gente ajustar a bicicleta de forma provisória. Outra coisa também que eu sei que tem pessoas que não vão ter a possibilidade de fazer esse investimento agora. Então, isso também vai te ajudar um pouquinho. Só para você ter uma noção, o bike fit pode girar em torno de 200, 250 até uns 500, 600 reais do básico para o intermediário, tá bom? Não é algo tão caro e que você vai fazer uma vez por ano. Você pode demorar um pouquinho mais do que isso, mas às vezes acontece de o teu jeito de pedalar ou a tua biomecânica mudar um pouquinho e vai precisar refazer depois de um ano. Mas fica tranquilo, é um bom investimento, tá? Se puder, faça. De qualquer forma, eu tô aqui para tentar te ajudar da melhor forma possível a você pedalar melhor, né? Se não tiver um bike fitter perto de você. O primeiro lugar que a gente vai fazer esse ajuste é aqui, a altura do selim. Claro, eu estou com um canal de retrátil, eu consigo mostrar de forma mais fácil, mas a gente vai manter a altura aqui no topo da nossa pelvis, primeiramente por aqui. E por que a gente deixa tão alto assim o selim? É basicamente porque a gente precisa que a biomecânica funcione como tem que funcionar. A gente precisa executar a força da melhor forma possível. A distância que a gente coloca a nossa perna, a forma que a gente estica ela, a gente vai conseguir aplicar melhor a força, tá? Então, às vezes você pode estar pedalando com um selim muito baixo, você não consegue trabalhar direito o suficiente a perna, você pode estar tendo lesão no joelho e ainda pode estar cansando muito mais do que você poderia estar fazendo. E se você tiver um canote retrátil, sempre deixe ele o mais estendido possível pra gente fazer o ajuste de altura do selim. E outra coisa, esses ajustes aqui a gente pode levar em consideração para bike de estrada, para bike de XC, trail, enduro, onde a gente vai precisar dessa altura toda para fazer a pedalada correta. Claro que com um canote retrátil a gente consegue baixar e consegue trabalhar de formas diferentes, mas a altura, pela modalidade, não vai mudar. Ajustada a altura do selim no topo da tua pelvis, a gente vai subir na bicicleta com um apoio do lado e você vai colocar o calcanhar no pedal. É, exatamente, o calcanhar, mas isso é basicamente pra gente ter essa medida mais precisa. Tua perna tem que ficar esticada, porque depois você vai colocar o pé na posição correta e a gente vai obter esse ângulo bacana aí. A gente não pode trabalhar com a perna totalmente esticada, isso é um erro. Se for necessário, faz algum ajuste. Se você não tiver ferramental, se você não tiver muita noção de como fazer isso, pede ajuda pro teu mecânico também, principalmente se a bicicleta for de carbono. E se você utiliza canote retrátil, fez um aperto e ela tá um pouco travada para descer ou subir, pode ser que esteja muito apertado. Fica ligado
ligado no torque que é colocado nessa braçadeira, tá? Outro detalhe é que teu quadril não pode ficar torto quando você faz essa medição. Sobre o selim ideal, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque não é uma coisa tão simples assim, tá? Agora a gente vai ajustar a distância do selim. Agora a gente vai utilizar um prumo, mas como eu não tenho, improvisei com um cadarço e um alinhador de aro. Como ele tem um peso bacana, ele vai deixar a cordinha bem reta. Eu vou subir novamente na bicicleta e agora eu vou deixar o pé de vela paralelo com o piso. A cordinha a gente vai posicionar exatamente na epífise distal, é basicamente no centro do joelho. E a gente utiliza o prumo para ter o alinhamento correto com o centro do pedal. Se o nível estiver muito para frente do pedal, você vai jogar isso daqui um pouquinho mais para trás. Se o nível estiver um pouquinho mais para trás, você joga o selim um pouquinho mais para frente, mas sempre respeitando a limitação aqui do selim, tá? E outra coisa é o alinhamento do selim. Você pode utilizar um nível para manter ele certinho. Na verdade, na maior parte dos selins você vai utilizar um nível para deixar ele no mesmo nível do piso e certifica que o piso também está nivelado, né? Só que nesse caso aqui do meu, ele tem uma aba para cima, então eu costumo deixar ele um pouquinho mais para baixo, exatamente 3 graus negativo aqui, porque fez sentido para mim, ele não me machuca, eu não escorrego e funciona, tá? Mas tenta fazer primeiro com o selim totalmente nivelado. Agora a gente entra numa parte que precisa de um pouquinho mais de afinação. Por exemplo, se você está utilizando sapatilha com clipe, você vai ter o taquinho, né, que é essa parte aqui, e ele tem que estar milimetricamente ajustado para você. 1 milímetro para o lado errado, você vai começar a sentir dor. Eu não vou colocar um vídeo hoje explicando sobre isso, vou fazer um especial, se vocês quiserem, deixem nos comentários também, porque também tem bastante assunto para falar sobre isso daqui. São alguns ajustes específicos. E, claro, um bike fitter vai ter o equipamento bem mais completo para fazer essa afinação, para fazer esse ajuste aqui. Mas se você estiver utilizando também um pedal plataforma e o tênis tradicional para você fazer a pedalada, utiliza mais essa parte da frente. A gente vai ter o primeiro e o quinto metatarso aqui, né, que é um ossinho aqui no pé. Então a gente vai estar com o pedal exatamente no centro deles, fechou? E agora o avanço, e aqui tem uma polêmica bem grande em cima disso, porque tem muita gente que acha que quanto mais negativo, mais você pedala. Só que isso vai ser baseado totalmente pelo teu alongamento. Julien Absalon nunca utilizou um avanço negativo e a Pauline Prévost utiliza um avanço de 30 milímetros. Quanto mais encurtado você for, mais alto deve ser o guidão. Para você ter o guidão lá embaixo, uma mesa bem negativa, o teu alongamento tem que ser fantástico. E não só isso, fortalecido, tá? No meu caso eu tenho um bom alongamento, mas eu não quero deixar o guidão tão baixo porque eu faço muitas coisas com a bicicleta. E quanto mais baixo, mais desconfortável. Querendo ou não, é alta performance. Agora, a distância do guidão, a gente vai ajustar por esse ângulo aqui, entre o tórax e o braço. A gente tem que ter um ângulo de até 90 graus aqui. Se ele estiver maior, pode ser que você esteja com um guidão muito avançado. E essa medida é muito mais fácil você conseguir se filmando, tirando uma foto, com auxílio de alguém. E essa distância do guidão também tem que favorecer a tua mobilidade. Ela não pode travar você, não pode forçar você a ficar com o braço esticado. Você tem que ficar com o braço flexionado e confortável. E por último, a gente vai ajustar o guidão, tá? E tem muita gente que tá querendo colocar guidão largo porque é bonito, tem uma estética bacana, só que nem sempre vai ser pra você, porque vai depender muito do tamanho do teu ombro, da tua altura e tudo mais. Então, isso daqui é muito importante. Se você estiver com um guidão muito largo, muito grande, você não vai ter controle suficiente da bicicleta e vai começar a ter dor aqui no trapézio, no pescoço, fica bem ruim. Se ficar muito curtinho, também você vai estar forçando demais e não vai ter controle correto da bicicleta. Hoje em dia, com as bicicletas com rodas grandes e principalmente o ângulo, jogando a roda mais para frente, a gente precisa de uma alavanca um pouco maior, mas também não é algo exagerado. Então vamos lá, a gente vai pegar a largura dos nossos ombros e somar mais ou menos 10 centímetros para cada lado, tá? 20 centímetros no total. Então se eu tenho 58 centímetros, eu vou colocar mais ou menos um guidão de 78 centímetros. Só que é claro, para algumas modalidades a gente vai utilizar um guidão um pouquinho maior. No XC, para mim, é 78. No downhill, no enduro, é 80 centímetros. Então ele vai aumentar um pouquinho mais porque eu vou precisar de um pouco mais de alavanca, um pouco mais de controle, principalmente por conta de descidas cheias de pedra. Uma outra forma da gente comprovar que o guidão está no tamanho certo é pela torção ou não do teu punho. Ele tem que estar alinhado com o teu braço. Se o teu guidão estiver muito grande, você vai começar a ter uma torção no punho. E acontece a mesma coisa se o teu guidão estiver muito curto. Essa torção pode te trazer vários problemas, não só na pilotagem, mas como dores no punho também. Você tem que estar livre para fazer essa mobilidade. E aproveitando que a gente está falando sobre o guidão, a gente também tem que falar sobre o posicionamento das manetes. Saca só como eu utilizo apenas um dedo para fazer o acionamento do freio e o meu dedo está reto na manete. Você não pode ter torção no dedo para fazer o acionamento do freio, porque senão automaticamente o teu punho também vai torcer. E a gente tem que seguir esse alinhamento na vista lateral também. Olha só como o meu corpo obedece a linha do braço até o dedo. Dessa forma que tem que ser. Você estica o teu dedo e ele tem que estar bem alinhado. Se estiver muito para cima ou muito para baixo, vai ter problema no punho e vai ter falta de precisão na frenagem.
frenagem. E na regulagem do cockpit a gente sempre começa pelo freio, depois a gente faz o ajuste de trocador e acionador de canote retrátil ou acionador de trava de suspensão. Prioriza o freio e depois a gente ajusta os outros componentes. Tem que ser de forma natural, também não pode estar muito próximo da tua mão, senão você não vai ter facilidade em acionar. E esses são pontos que podem e vão melhorar muito o teu conforto e a forma que você pedala. E olha só, alguns ajustes são feitos enquanto você está pedalando, tá? Porque enquanto parado você tem aquela sensação de ajuste correto, mas quando você está pedalando você pode sentir um certo desconforto. Então é normal isso, tá? Curtiu saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa um joinha, compartilha com os amigos, já me segue se você ainda não me segue e deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver. Bons pedais, galera!